Fala, fiel! Tá no ar as principais notícias do Corinthians de hoje. Já chega deixando o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho pra não perder nada. Bora pro vídeo! Boa, Léo. Falar do Corinthians agora, que empatou ontem, tava jogando com várias reservas, mas mesmo assim voltou com um empate fora de casa. E a gente vai contar como foi essa partida, em homenagem a um seriado que eu particularmente gosto muito. Ai, cole-se, senão você me deixa louco! ¿Cómo no te entendí? Repetímela. Se liga, seu Ramon. É a Copa Sul-Americana, América de Cali e Corinthians. Antes do jogo, rolou uma homenagem pra Fred Rincon, que jogou nos dois clubes e faleceu em 2022. Mas olha, torcedor do Corinthians, eu peço, por favor, mas não se irrite. Passa por todo mundo e vai pela linha de fundo! O Cali jogava, chutava, finalizava, isás. Até que então saiu o primeiro gol do Luiz Ramos. Alá, Luiz Pereira. O golaço! Atenção total da defesa corintiana. Y creo que el desgaste existe. Acredito que o desgaste existe, mas temos bons zagueiros. Estamos esperando a recuperação do Gustavo e do Kaká. Uma equipe que precisa melhorar porque cometemos alguns erros, mas também é por causa do desgaste. El desgaste. E esse desgaste aí que ele falou quase ficou pior no segundo tempo, viu? Primeiro minuto e o Félix Torres não conseguiu tirar. O Barrios! Aí, sem querer querendo, o Barrios estava impedido e o VAR salvou o Corinthians. Mas aí o Ramon Valdez precisou usar suas armas secretas. ¿Cómo no te entendí? Repetímela. Yuri, Bidon e Carrillo entraram no jogo e foi o peruano que começou a virar um baita meia ali, armando o jogo. Cruzamento do Carrillo, cabeçada do Hector Bonilha. Do Hector Hernandes de novo. Foi lá embaixo para fazer uma grande defesa, solto. Ai, diga que sim, vamos empatar, não seja chato, por favor, diga que sim. Olha esse passe do Carrillo. Aí o Mateuzinho tabelou com o Hector Hernandes e tá lá, gol do Coringão. Mateuzinho! É do Corinthians! Numa partida tão difícil, conseguimos o empate e no segundo tempo podíamos ter ganhado. Seu Ramon, não exagera. O jogo foi lá em Cali, mas não me force a dizer de novo. Cale-se. ¿Cómo no te entendí? Repetímela. Foram vários lances e no final, 1-1 fora de casa. Começa com o time praticamente misto, reserva. Depois os titulares do segundo tempo se apresentam e o Timão arrancou um pontinho na casa do América. Com um time alternativo, Romero se esforçou. Procurou o Hector Hernandes, mas o tapa de Soto evitou. A primeira chegada perigosa do América veio depois da falta batida por Quinteiro, quase em Félix. Na sequência, Vergara mandou o sapato de longa distância. Mais um susto pro Corinthians. De tanto procurar, Balanta fez bela assistência para Luiz Ramos. Ele se livrou de André Ramalho e marcou um belo gol. De pé esquerdo, 1-0 América de Cali. Com 1 minuto no segundo tempo, polêmica. Barrios é lançado por Carrascal. Pressionado, Félix Torres tentou o corte, mas a bola chegou no camisa 7 e o meio-campista concluiu no canto direito de Matheus Donelli. O VAR foi acionado. O jogador do América, que disputava com o zagueiro do Corinthians, saiu da posição de impedimento. Portanto, gol anulado. Mais pressão do América. Quinteiro bate falta direto, bola na rede, do lado de fora. Agora pela esquerda, Vergara cobrou fechado e a trave salvou o Corinthians, mas Donelli estava nela. Tinha que assustar os caras um pouquinho, é ou não é? Carrillo, que começou no banco, cruzou para Hector Hernandes. Que chance, hein? O dono da bola parada do time de Cali, Quinteiro. A dupla corintiana de novo, Carrillo para Hector Hernandes. Que defesa do goleiro Soto. Ela tinha endereço no cantinho, o tapa foi salvador. Faltando 10 minutos para acabar, olha que bela jogada alvinegra, que termina com Carrillo de primeira, achando Mateuzinho. Ele tabelou com Hector Hernandes e finalizou. O desvio em Pestana matou o goleiro colombiano. Do Corinthians! Cuando estábamos de fora, conseguimos olhar cuáles eran las debilidades do América do Cali, ¿no? Por isso eu já sabia mais ou menos onde ubicar-me, sabia que eles estavam mais cansados que eu, por isso consegui dar uma ajuda aí na parte ofensiva. No segundo tempo a gente teve uma melhora na questão de controlar o jogo, então a defesa estando bem sólida, acho que o ataque também acaba sendo mais efetivo, então acho que foi isso que aconteceu.
Eles ainda tentaram devolver um desvio. Quinteiro fez boa jogada. A bola bateu em Félix Torres e sobrou para Mina, na pequena área. Ele não aproveitou o presente. Quinteiro de novo, com tudo para cima. Aos 47, Matheus Donelli e uma defesa gigante. O Corinthians hoje está em terceiro lugar, fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Às 7h, Huracan e Racing jogam na Argentina. Se o time uruguaio vencer, o Corinthians passa para a lanterna. Mas essa posição na tabela de classificação por hora não preocupa o time alvinegro. Ainda faltam 4 partidas na fase de grupos para a equipe brasileira. Parece que a possibilidade está aberta. Esta foi somente a segunda partida. Temos ainda muitos jogos para jogar e vamos seguir até o final. Podemos classificar, disse Ramon Dias. A gente tem time para poder brigar pela classificação, mesmo se não tivesse esse ponto, mas acredito que esse ponto também ajuda bastante. O ponto, a distância de casa, os desfalques, Coronado, Garro, Memphis, nem viajaram. Voltar com esse resultado dá esperanças por aqui. Foi uma partida de alternâncias. O primeiro tempo do América, muito bem jogado, abre o placar, tá tudo certo. Volta para a segunda etapa, tem um gol anulado com 1 minuto e nunca mais se apresentou de maneira adequada no jogo. E o Corinthians pensou, sabe o quê? Já que tá desse jeito, vamos colocar 3 titulares aí, melhorar esse time. E foi lá e empatou o jogo. Então, um ponto que pela proporção do jogo, pelo que estava acontecendo, foi legal, hein, Ronaldão? Legal. Tem que comemorar. Legal, você não... Eu tô tentando esquecer até agora. Mas se não é pior, era perder. Tá feliz aqui, mas eu tô tentando até agora esquecer o primeiro tempo do Corinthians. Que primeiro tempo de judiado o torcedor. Um time preguiçoso. O próprio treinador ficou no banco sentado ali. Eu não sei se ele cochilou alguma coisa. Falou, onde eu estou? Aí ele viu e falou, tô aqui no campo. Mas ele já deveria ter mudado já no intervalo. Porque se ele muda no intervalo, o Corinthians poderia até pensar numa vitória. Porque o Carrillo mudou toda a história do jogo. O Carrillo fez o time jogar, impressionante. E fez o Mateuzinho começar a aparecer mais no ataque também. Eu não sei se foi por causa de 1-0 que eles recuaram, ou até o próprio cansaço que falou o Carrillo da equipe do América. Mas o Corinthians terminou o jogo dominando o time do América. E quase saiu o segundo no finalzinho ainda, da virada. Mas a verdade é que o Corinthians deixou muito a desejar no primeiro tempo. O primeiro tempo foi de arrebentar o torcedor. Você falou que o Mateuzinho é seleção, chegou hoje aqui falando isso. De Master? Que massa, dia ele pode vir a seleção de Master. Você quer lembrar o que você falou ontem? Ele brigou com o Mateuzinho, calou sua boca. Você quer lembrar o que você falou ontem? Por favor, me ajudem. Se eu esqueci... Você tem que ouvir um pouco mais as palavras de Edu Dracena e Cicinho, porque quando eles se manifestam, quando eles dão um conselho aqui pra você, é porque a experiência fala mais alto. Quer relembrar? Ronaldão, aqui a gente tem a famosa prévia. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias, porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali, meu pai do céu. Já tá com desculpinha já, Não, não. O Mateuzinho e o Bidu, você critica. Mateuzinho e Biduzinho, meu pai do céu. Aqui, ó, olha que menino lindo. Esse é o nosso novo Neymar. Pode levar, que isso aqui também é bom. E o Mateuzinho e o Guinho, que estão titulares? Ela não fica repetindo que vai dar um azar. Fica aí quando vão bem, não. É seleção brasileira, tem que levar pra seleção. Aí você fica criticando, aí o cara faz o gol. Abre o gol, vai jogar na Mateuzinho, vai fazer o gol, desviou no zagueiro. Golaço! Aí você é seleção. Já foi. Como é bom entender de futebol. Eu avisei vocês. Mateuzinho e Biduzinho, meu pai. Agora fala do gol, que foi golaço, fala. Você falou do gol. Se fizer o gol, vai pra seleção. Fala desse gol. Que foi. Não, ele falou que você critica, mas quando faz o gol, você pede seleção. Não, descreve pra mim esse gol que ele fez, que foi maravilhoso. Ele bateu do quê? De chapa, de pé. Colocou no canto do goleiro, no canto direito do goleiro. Mas, pô, fez o gol, ajudou o Corinthians a trazer um ponto, entendeu? O Corinthians já tinha largado já, entendeu? No primeiro tempo, entendeu? Então foi uma maneira que o Corinthians encontrou, já que o América não quer mais ganhar o jogo, então eu vou tentar fazer aqui. Aí foi. No segundo tempo, quando entrou o Carrillo, mudou a história. Nossa. O Carrillo é um grande jogador, é um cara que tá fazendo a diferença no Corinthians realmente, ô Renato. E não sei não, hein? Parece que sentiu aí, tá com cansaço. Já estão meio assim, já pra pegar o Palmeiras já no sábado. Bateu de perna esquerda, hein? Chutaço. Eu só não entendo essa postura. postura. Calculado isso aí, ó. O Mateuzinho calculou lá do lado direito do goleiro. Eu só não entendo essa postura dele. O Ronaldo não quer. A postura do treinador, né, do Ramon,
e da diretoria do Corinthians. A Sul-Americana dá um dinheiro legal, dá classificação direta para Libertadores, até porque no Campeonato Brasileiro não vai dar para o Corinthians, eu acho que nem classificar para Libertadores. A Copa do Brasil, os times também são superiores ao Corinthians. Se tem times que o Corinthians pode jogar de igual para igual, é na Sul-Americana. Então por que não investe na Sul-Americana? Você falou sexta-feira outra coisa, você falou que basta falar o Laquetado, não joga, agora você tá falando que tem que jogar. Tudo bem, mas ele tem condições de... Não, que o Corinthians tem... Você vai ter que me explicar. O Corinthians tem dificuldade... É Cicinho, é Rafinha, é Mateuzinho. Por que é tudo inho? Tudo inho. Mas esse Zinho joga no Brasileirão. Na Copa do Brasil. E não vai dar liga. E Paulistinha. Entendeu? Mas Paulistinha não leva para Libertadores. Então, o Corinthians poderia, pela fragilidade dos adversários que tem na Sul-Americana, o Corinthians tem condições de disputar o título e ir direto para Libertadores. Mas hoje vai ter que secar o Huracan. Não, esquece. Racing, porque pode chegar a 6 pontos, é o time argentino. Não, mas o Corinthians vai brigar pela segunda colocação, Renato. E daí vai pro playoffs, fica em cima. E olha lá ainda, hein? E olha lá, eu tô gostando de vocês estão mais otimistas que eu. Porque o primeiro tempo do Corinthians ontem, você tá de brincadeira. É porque os caras deveriam vir a pé de lá pra cá. Se o Corinthians sair da Sul-Americana, acaba a nossa alegria também. Tá, mas olha só, o Corinthians não foi prejudicado ontem. O empate fora de casa foi perder em casa. O problema do Corinthians é a estreia contra o Huracan, que perdeu diante do seu torcedor. E da forma que perdeu em casa. Quando o time estava começando a mostrar uma reação, o homem me tira o meio de campo, estava funcionando, tentou fazer uma mudança, falando que o pessoal estava cansado jogando em casa. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, eu estava lá no jogo. Ele mexe no meio de campo do Corinthians, arrebenta o time do Corinthians e a derrota ela veio. E aí ele fala... veio o negócio do cansaço. Aí o Mateuzinho vai pra coletiva, o Ramon vai pra coletiva e fala que o Corinthians jogou pra ganhar. Substituiu os 15 minutos do segundo tempo, se joga pra ganhar, entra com o time pra ganhar. Já entra com os mexe no titulares. intervalo, né? Ou mexe no intervalo, que a gente esperava que ele mexesse no intervalo. Eles fingem que fala a verdade, o Ronaldo finge que acredita e bola pra frente. Mas acho que, além, eu concordo, o Carrillo foi o melhor em campo, melhor até do que os jogadores do América, na minha opinião. Mas o Yuri deu uma boa dinâmica, melhorou a situação do Héctor ali na frente e o Bidon também entrou bem na partida. O Bidon, sim. Então o Corinthians, ele tinha mais físico, ele foi pra cima, conseguiu o gol e o empate poderia até ter vencido, mas o empate não é terrível, só que vai ter que melhorar o desempenho nos próximos jogos. Melhorar a conduta do treinador também, Ramon, tem que saber o que você quer. Você não pode agora dar uma de Abel aí e falar que o Paulistinha não vale nada. Viu? Não pode fazer isso. Você tem que colocar o time. É o seguinte, o Corinthians onde joga leva a torcida. Ontem foi muita gente assistir o jogo lá. E você acaba colocando o time no primeiro tempo vergonhoso. E a atitude do treinador também foi vergonhosa. Pelo menos fica em pé dando dura nos caras no primeiro tempo, acordando os caras, vamos acordar! Agora ficou sentado esperando. Me lembra que o Abel falou que o Paulistinha... O Abel falou que o Paulistinha era pro Corinthians, era pro São Paulo, era pro Santos, que não era pra ele. E realmente não foi pra ele. É que eles precisavam mais do que o Palmeiras. Ninguém precisa de título. Não, título não. Claro, ninguém precisa de título. Então fica aí, se não ganharam nada desse ano até agora. Vamos chamar o Vinícius Bueno. Olha, eu tenho a impressão, Vini, de que a expressão mais sorte do que juízo a gente usou aqui para falar do Corinthians, né? Nos últimos jogos. E tá hoje na manchete do GE. Não estou acusando de roubo, nem de nada disso. A expressão é de uso público, de domínio público. Mas eu acho que bate, né? A nossa avaliação dos últimos jogos do Corinthians bate com a avaliação que o GE faz da partida de ontem. Bom dia, Vini. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Thales, para o Gilmar, para todo mundo ligado no Redação. Eu começo perguntando para você, Barreto, se você quer que eu faça essa análise do jogo de ontem olhando o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Aqui o copo meio vazio a gente já tem, né? Vamos no meio cheio, que é onde pode estar a novidade? Vamos lá, no meio cheio o torcedor ficou satisfeito, pelo menos com o resultado. Se a gente for analisar aqui do meio para frente, com a bola no pé, especialmente com os titulares em campo, o Corinthians cria boas possibilidades, mas do meio para trás o time sofre muito, né? Tem sido nos últimos jogos e foi assim ontem mais uma vez. Esse é o copo meio vazio. O torcedor está muito preocupado, especialmente com a defesa do time, independentemente do local do jogo, do adversário e da competição. Agora, o copo meio cheio, a gente tem que falar do resultado, claro. Né? O Corinthians jogando sem os seus principais titulares. Se a gente pegar aquilo que é considerado hoje força máxima do Corinthians, eram 3 jogadores titulares em campo ontem. Você joga fora de casa, contra o líder do grupo, faz um primeiro tempo muito abaixo da crítica e vai para o intervalo, perdendo por 1-0, e logo que volta já vê o adversário marcar um segundo, que acaba anulado, né? O jogo estava caminhando para que a eliminação do Corinthians, não matemática, mas acontecesse já ontem, né? Com aquela perspectiva de, olha, vamos focar mesmo no brasileiro, porque a Sul-Americana não dá nem para sonhar.
E aí, quando o time se reforça com os titulares na segunda etapa e empata o jogo, a sensação é essa, de que a Sul-Americana poderia ter acabado ontem para o Corinthians. E o time se mantém vivo, principalmente depois da entrada, né, do Carrilho, que jogou muita bola, do Yuri Alberto também, que foi importante. Então, o torcedor está muito preocupado, especialmente do meio para trás, com as possibilidades que o time dá para o adversário. Agora, do meio para frente, quando os titulares estão em campo, dá para sonhar com algo além. Eu disse que o copo meio vazio a gente já tem, porque a situação no grupo fica ruim, né? Muito. Por mais que você avalie como bom resultado um empate com o América fora de casa, o Corinthians está num grupo difícil e estreou perdendo em casa. E o Huracan pode chegar a 6 pontos. Ontem, o fato do corintiano comemorar passava muito por isso. Poxa, mais do que somar um ponto, a gente não deixa o América de Cali somar 2 vitórias, chegar a 6 pontos e praticamente encaminhar a classificação. Mas isso ainda é possível hoje de acontecer caso o Huracan vença o Racing do Uruguai, né? Se o Racing do Uruguai não for a baba do grupo, como a gente imagina que mas pode equilibrar um pouco as coisas. Mas não é um cara bobo, né? Eu acho que é... Não é um cara bobo, é um time menor do Uruguai. Sim, né? sim. Então tem algum potencial para tumultuar o grupo. E é hoje o que o corintiano espera, né? Que esse grupo vire um bololô. Porque assim, classificando só um direto para a segunda fase. Exatamente. Você larga com uma derrota em casa e um empate fora, não tá legal. E assim, ficar em segundo lugar, a FIFA tirou a dupla punição, né? Não dá para dar pênalti, cartão mais, mas a Conmebol foi lá e instituiu na classificação a dupla punição, né? E se você fica em segundo lugar, você não só não se classifica diretamente para as oitavas da Sul-Americana, como você é obrigado a disputar, a adicionar 2 datas num calendário que não tem espaço mais para nada, né? Então, naquela expectativa do Corinthians vai fazer aí agora 36 jogos do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil pela frente. E a Sul-Americana, vindo de um time que, apesar de não estar no Mundial de Clubes, já jogou pré-Libertadores e tudo mais, é aumentar ainda mais esse calendário. Então, de fato, o Corinthians... Mas explica por que aumenta o calendário. Como assim? Explica por que Tem que fazer mais 2 jogos. Tem que fazer mais 2 jogos, né? Entra no playoff da... Então é isso. Contra alguém que vem da Libertadores. Pode ser um adversário bem enjoado. Pode. Então, de fato, o Corinthians tinha que buscar a vitória, mas a própria escalação do time mostra que o empate também foi visto com bons olhos. Vamos resolver esse problema lá na frente. O que me chama a atenção aí é que essa história de você poupar jogador. O termo poupar me incomoda um pouco, né? Mas, enfim, essa necessidade que os treinadores estão percebendo, que precisam ter realmente um elenco robusto para escalar times, para fazer uma mescla em partidas tanto do brasileiro quanto das outras Copas, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, isso já entrou na imagem do torcedor. O torcedor vai ter que se acostumar com isso. Porque na leitura do torcedor, é impossível que você faça, que o treinador poupe o jogador, e nós estamos em abril ainda. Gente, assim, não tem nenhuma novidade. Todos estão fazendo isso. Todos. O Corinthians, no final de semana, tem um clássico contra o Palmeiras, né, Vinícius?